Muito bem, este é o Conexão Futura aqui na tela do canal Futura e na internet. Saiba tudo sobre o nosso programa acessando o site futura.org.br/Conexão Futura, que se encontra nossos destaques da semana, pauta aqui sobre saúde no verão. Aqui embaixo tem muitas outras discussões que apresentamos ao longo dos últimos dias e ainda aqui embaixo um caminho direto às nossas redes sociais. Você clicando aqui vai para o nosso Facebook, Canal Futura Oficial, com as novidades aí, ou ainda @Canal Futura no Twitter. E você que assiste a gente usa óculos ou lentes de contato? Bom, caso não use, com certeza você conhece alguém que precisa de auxílio para enxergar melhor, não é verdade? Bom, esse é o motivo que leva normalmente a maioria das pessoas a visitar o oftalmologista. Mas existem muitos outros problemas que afetam a saúde dos nossos olhos. Dependendo da fase da vida, pode ser catarata, glaucoma, diabetes ocular, deslocamento de retina, doenças genéticas e metabólicas, aí entre as mais frequentes. Bom, quem não tem o hábito de consultar um especialista da área pode levar muito tempo para ter um diagnóstico correto. Então, no programa de hoje, vamos discutir aqui como manter o seu olhar bonito e saudável. Para essa conversa, a gente recebe aqui no estúdio ao meu lado o médico oftalmologista Jaime Ricardo Solares Mariscal. Doutor Jaime, bem-vindo à Conexão, tudo bem com você? Tudo, muito obrigado pelo convite. Obrigado a você pela presença. Também conosco aqui no estúdio está o Alan Rocha, ele é técnico em segurança do trabalho, passou por uns probleminhas de visão, aí vai compartilhar a história dele com a gente. Tudo bem, Alan? Bem-vindo. Tudo bem, obrigado. Bom, você em casa, e como sempre, também é nosso convidado, então fique ligado ao longo dos próximos 25 minutos. E já começo perguntando ao Dr. Jaime a diferença, aí eu falei, de quem usa óculos, quem usa lente de contato e as doenças mais comuns aí de quem não consegue enxergar direito, é miopia, astigmatismo, hipermetropia. Isso causa muita confusão em muita gente ainda. Qual é a diferença de uma dessas doenças para outra, doutor? Bom, são as chamadas ametropias oculares, a miopia, astigmatismo e a hipermetropia. A hipermetropia é a formação da imagem que o olho tem que ver por trás da retina do olho, porque o tamanho do globo ocular é um pouco menor. A miopia é a formação da imagem, que deveria formar na retina nitidamente, na frente da retina, porque o globo ocular é maior, um pouco maior da média. E o astigmatismo é uma alteração da curvatura da córnea, que é a primeira lente que temos no olho, e que causa uma alteração na visão um pouco difusa, não muito específica, mas que atrapalha a nitidez das imagens. E aí, na prática, é o que se fala, né? Quem tem problema para ver de perto, depois miopia para ver de longe e o astigmatismo é o fora de foco. Bom, na prática, a correção é basicamente com óculos, né? O problema da visão de perto já é um outro problema que aparece normalmente depois dos 40 anos de idade. É a chamada vista cansada ou presbiopia, que precisa de uma correção de óculos também, mas é um pouco diferente. O miope normalmente tem muita dificuldade para enxergar de longe. Tem que corrigir a miopia com óculos. O hipermétrope, para longe, se o grau não é muito alto, ele consegue enxergar. Não tem muito problema para longe. Mas já na leitura e no trabalho de perto, ele sente cansaço depois de um determinado tempo, né? E o astigmatismo causa essa pequena visão embaçada, de longe, de perto, e atrapalha um pouco nas duas distâncias, né? Bom, o Alan está aqui com a gente, convive com um desses problemas, que é a miopia desde pequeno, né, Alan? Isso, miopia e astigmatismo desde pequeno, desde os 7 anos. Como é que foi o diagnóstico? Você lembra? Você já estava na escola ou não? Já, Você lembra a primeira já. Consulta ao oftalmologista? Acho que é até uma coisa que deve acontecer com a maioria, naquela fase que você começa a aprender a ler, né? Então, você sentava um pouquinho mais longe do quadro, já não enxergava muito bem. E aí falei isso com a minha mãe, né? E ela me levou até o oftalmo e começou bem baixinho, 0,25, e veio aumentando até hoje, né? E hoje em dia você tem quantos graus? Hoje eu tenho quase 7, 6,75. Isso é importante ressaltar que a avaliação da criança é bom que seja feita no primeiro ano da alfabetização, né? Porque no teu caso você
falou para a tua mãe, enfim, eles tomaram os devidos cuidados. Nem Mas, sempre às a vezes, criança nem percebe, sempre acontece, nem sempre acontece. E aí vai evoluindo o problema e a criança acha que ela não está estudando, que é preguiçosa, que isto, que aquilo, e acontece que ela não consegue chegar ao quadro, etc. E tal. Então, a primeira avaliação na infância, o ideal é que seja feito no primeiro ano de alfabetização, né? A não ser que os pais observem na criança menor alguma alteração diferente, que está batendo nos móveis, que não conseguem chegar direto, aí tem que levar antes para o oftalmologista. Então, né? antes Isso é bem mesmo de já ter começado a vida escolar. Se o pai já percebe algum alerta aí. Tem alguma idade mínima, doutor, para já começar a levar uma criança a fazer a primeira consulta no oftalmo? Não, a mínima seria com 6 anos de idade na alfabetização. Agora, se tem alguma alteração que o pai observa ou a mãe nos olhos da criança, um olho branco, chamada leucocoria, etc., tem que levar antes, até com 1 ano de idade ou meses de idade. Né? Mas já dá para fazer algum diagnóstico na criança bem pequenininha? Do grau, se vai precisar óculos, não, mas não precisamente, mas outro tipo de doença, sim. Outro tipo, principalmente o retinoblastoma, que é um tumor intraocular que tem que ser tratado cedo, né? Importante isso, diagnóstico precoce sempre tipo ajuda, né? problema. Alan, em relação a usar óculos, então para você sempre foi comum, cresceu já utilizando, nunca foi um incômodo? Não, inclusive já levei muita bolada, né, no óculos, quando era na infância. Não deixou de praticar esporte, fazer atividades? Não, sempre fiz, inclusive eu tenho, hoje, né, na minha profissão eu uso... preciso usar óculos de proteção, então esse óculos de proteção é com grau, no meu grau. Tenho óculos de mergulho também com o meu grau, então fui adaptando às circunstâncias porque não me adaptei a usar lente de contato. Então, não me adaptei e acabei usando o mesmo óculos e adaptando a minha vida ao óculos, né? E óculos de sol também você tem com grau? Também tenho com grau. Porque, doutor, muitas vezes nem sempre é fácil convencer a criança a querer usar óculos, né? Muitas acabam tirando na hora da escola, na brincadeira. Isso pode ser, às vezes, um desafio para os pais, né? É um desafio. Criança que precisa usar óculos é necessário porque ela vai desenvolver a visão ao longo dos primeiros anos de vida, até os 7, 8 anos de idade. Se ela precisa e o grau é alto e não usa óculos, vai ficar com uma subvisão, né? Uma visão inferior ao resto das crianças. É uma questão de paciência por parte dos pais. A criança se adapta ao óculos, não é muito problemático isso. Bom, mas além dessas questões mais simples, se eu posso dizer assim, do enxergar bem ou não, usar um óculos, uma lente para essa correção, tem uma série de outros problemas também que acabam aparecendo muitas vezes. Alguns, dependendo da faixa etária, podem ter uma maior incidência ou menor. A gente já citou alguns aqui na abertura do programa, como glaucoma e tantos outros que a gente vai falar aqui, mas eu quero ouvir do Alan o problema que ele descobriu um pouco mais para frente. Além de usar óculos para miopia, como eu já disse aqui, também se descobriu, eu não vou nem tentar pronunciar a palavra, que é... Ceratocone. Ceratocone. Acho que eu falei certo, doutor? Ceratocone? Tá certo. Primeiro, então, a fala técnica do doutor explicando pra gente o que é ceratocone, essa doença do olho. O ceratocone é a alteração da curvatura normal da córnea, que é muito acentuada. É, digamos, um astigmatismo aumentado e que prejudica, mesmo corrigindo com óculos, não consegue uma visão perfeita, né? Então, cone, porque essa parte do olho da frente começa a se formar em forma de cone. A forma normal da estrutura da córnea é de uma cúpula de igreja, digamos assim, relativamente uniforme, com pequenas alterações da curvatura. Não é exatamente redonda, mas é quase entre o oval e o redondo. E o ceratocone já é a forma de um cone mesmo. Essa forma oval arredondada começa a ficar em forma de cone e aí altera muito a visão da pessoa. E como é que foi seu diagnóstico? Você percebeu esse problema quando, Alan? Eu percebi há uns 2 anos atrás e eu fui fazer o exame de rotina, né, da miopia e para mudar o óculos, e a médica percebeu que por mais que ela tentasse, ela não conseguia chegar a um grau. A gente não achava um grau que se adaptasse. E aí ela pediu exames complementares e aí a gente descobriu essa alteração, né? E até uma experiência que eu tive também, depois de descobrir isso, na época minha esposa estava grávida e assim que meu filho nasceu, aí com
com 6, 7 meses, a gente já levou ele para fazer exames, né? Como o doutor disse, a gente consegue ver outras doenças. Então, a gente levou ele para fazer avaliações e para ver se tinha algum risco ou alguma doença desse tipo. Alguma alteração. Essas doenças dos olhos podem passar, como o Alan está dizendo, de pai para filho? A questão genética tem fator importante? Algumas doutor? doenças sim, outras não. O ceratocone tem um certo fator hereditário, mas não é determinante, né? Então, nesse sentido, não é absoluto para teu filho. Fica Agora, quais tranquilo outras nesse doenças sentido. podem passar também do pai ou da mãe para o filho? As doenças, tipo o glaucoma, também tem um fator hereditário. Também não é uma linha de herança direta, mas que tem que ser investigado quando existe um fator familiar, né? E outro tipo de doenças oculares são mais congênitas, né? Durante a gravidez. As doenças genéticas que vêm familiarmente são doenças normalmente que não têm tratamento, e aí temos um grupo grande de doenças da retina, como a retinose pigmentar, enfim, distrofias da mácula, enfim, uma série de doenças já mais complexas nesse sentido, né? Alan, e aí, a partir desse diagnóstico, o que prejudicou no seu dia a dia e como é que é o tratamento para o ceratocone? Então, na época a médica identificou que essa minha perda ainda era bem pequena, né, em torno de entre 5% e 10% da visão. Então, a princípio, ela sugeriu acompanhamentos para ver se essa doença não ia evoluir, né, e a que velocidade e a que passo ela evoluiria. E aí, ano passado eu fiz, a gente não notou nenhuma alteração, né, e nenhuma evolução. Mas tem opções de tratamento com lentes especiais, né? O doutor pode falar um pouco melhor, com lentes especiais para corrigir essa alteração, né, da córnea. Então, eu acho que o principal tratamento é esse, não sei. Sim, você tem ceratocone nos dois olhos? Somente no olho direito. No olho direito. Aí pode ser unilateral ou bilateral, ou desenvolver mais para frente. Mas isso que ele comentou é bastante característico, que a gente vai para o oftalmologista fazer aquele exame de rotina, de miopia, astigmatismo, e de repente a gente não consegue um olho, aquela visão que ele tinha um ano atrás. E aí tem que abrir o olho e aí faz os exames complementares para chegar a um diagnóstico, como o caso dele. Bom, doutor, em relação aos outros problemas, né? Eventualmente, quem nunca precisou usar óculos, tem uma visão perfeita, não tem o hábito, óbvio, de ir ao oftalmo como alguém que vai lá verificar se o grau aumentou, não aumentou, se pode mudar de óculos ou de lente e tudo mais. Tem esses problemas aí que a gente já citou aqui, tanto a catarata, glaucoma, diabetes ocular, deslocamento de retina, que podem aparecer mesmo em pessoas que nunca tiveram problema de visão. Então, o que você recomendaria? Qual é a orientação em relação a procurar um oftalmo? Esperar ter algum tipo de problema ou, de repente, fazer uma consulta mesmo preventiva? Não, o ideal é isso. A primeira avaliação é feita no recém-nascido, na hora do parto, enfim, pelo pediatra, etc., para ver se tem alguma coisa. A segunda seria na etapa de alfabetização da criança. Por volta dos 6, 7 anos. Mais ou menos. E, posteriormente, é lógico, fazer uma primeira consulta oftalmológica na adolescência, para ver uma consulta geral, inclusive a medida da pressão ocular, tudo isso para ver se tem alguma alteração que precise correção. Então pode ser até por volta ali desse momento em que acaba o ensino fundamental, vai para o ensino médio, ali por volta dos 14, 15 anos. Seria o ideal fazer uma consulta oftalmológica. E já depois, se o adolescente, o jovem tem que usar óculos, não tem grau, astigmatismo, miopia, já ir fazendo uma consulta anual com um oftalmologista, isso é até a idade adulta. E depois aí também já a gente entra na área de investigação de glaucoma, diabetes, esse tipo de doenças que normalmente aparecem mais para frente. Com exceção do glaucoma congênito, que é uma alteração, uma entidade um pouquinho já pode diferente, nas crianças também. Uma alteração inicial. O glaucoma começa a se manifestar na juventude, na primeira idade adulta, 20, 30 anos de idade. E aí que a gente tem que ter muito cuidado. E como é esse tipo de cuidado para que, eventualmente, a gente sabe que o glaucoma, aí, se não for tratado, pode levar até a perda da visão, né? No caso mais extremo. Sim. Então, que tipo de cuidado o cidadão comum aí pode tentar fazer
para tentar, sabendo que eventualmente tem alguém na família que já teve? Na consulta evitar? oftalmológica, você faz de rotina a medida da pressão ocular. Né? Isso é uma regra básica. E o médico, se vê alguma alteração, se tem um antecedente familiar, a pressão ocular está no limite, de repente, aí o médico o oftalmologista vai pedir outros exames complementares para aprofundar essa investigação. Agora, a população geral, normalmente existem as campanhas da prevenção da cegueira, que o Conselho Brasileiro de Oftalmologia faz e a Sociedade Brasileira de Oftalmologia, periodicamente, que basicamente consiste na medida da acuidade visual da população e da pressão ocular. E aí, se determina ou vê uma alteração, já é encaminhado para o especialista para tratar essa parte. Porque o glaucoma, lamentavelmente, quando não primeiro que é silencioso em geral, na maioria das vezes, e quando não é tratado, leva a cegueira. Ele acaba com uma cegueira irreversível. Alan, você tinha algum caso na família anterior ao seu de ceratocone, algum outro tipo de distúrbio além da visão? Ceratocone, não que eu saiba, né? Mas catarata, glaucoma, todos esses têm histórico na família. Até por isso a minha preocupação redobrada, né, tanto agora, né, comigo e com meu filho também, em relação a isso, para a gente ver se, como o doutor disse, algumas dessas podem ser hereditárias, né? Então, a gente acompanhando sempre para não ter nenhum problema. Sem dúvida, né? Com as crianças a gente sabe que tem alguns problemas que podem aparecer mais entre as crianças e outro entre os adultos, né? Quais os mais comuns nessas duas faixas, doutor? Na infância, geralmente, os problemas mais comuns são as conjuntivites, sejam alérgicas ou bacterianas ou virais, e as ametropias, as necessidades de óculos. Um outro problema que aparece com menos frequência são os estrabismos também, que tem que ser diagnosticados na infância para tratar, né? E há como corrigir também com o tratamento o estrabismo, né? Com a criança. Em geral, quanto sim. mais cedo... Dependendo do tipo de estrabismo, com correção com óculos ou cirúrgico, inclusive, sim. Mas tem que ser feito cedo também. Porque o período de estímulo visual para os olhos e cerebral, até os 7, 8 anos de idade é o mais importante. Se você trata um estrabismo depois de 15 anos de idade, a recuperação visual já é muito pequena, porque o cérebro não aprendeu a ver, digamos assim, o termo, né? E na idade média, adulta, jovem, o glaucoma, que atualmente é definido como uma neuropatia óptica isquêmica, vou traduzir. Isso é uma alteração do nervo óptico e da camada de fibras nervosas do nervo óptico, geralmente causado por um aumento da pressão intraocular. E isso causa uma perda progressiva da visão, do campo visual, primeiro periférico, e que vai fechando até... E isso não tem como prevenir, você pode ter um diagnóstico só e tratar. Com consulta, exatamente. E o tratamento controla o problema, isso é o mais importante. E a diabetes, que é um outro problema que tem que ser levado em consideração. Porque... Isso é importante explicar também para o pessoal de casa. Diabetes, quer dizer que todo diabético vai ter diabetes ocular ou não tem uma relação diretamente? Bom, existe um estudo, né, que fala que um diabético normalmente depois de 10 anos de diabetes começa a desenvolver algum tipo de alteração ocular também. Mas aí é muito importante que o diabético, quando é feito o diagnóstico de diabetes, ele tem que tomar essa consciência de fazer o controle, principalmente metabólico, com o endocrinologista e controlar essa diabetes para frente, porque as complicações vêm depois. E a complicação ocular, a retinopatia diabética, quando ela aquela chamada forma proliferativa, é muito grave, que pode levar à cegueira. É muito comum que o diabético, quando sabe da notícia que ele é diabético, enfim, ele fica meio revoltado, não quer fazer dieta, não quer fazer isso, e deixa passar o diagnóstico, ou quer fugir também das aplicações quando precisa ter aplicação de insulina, né? Tudo isso. Ele nos primeiros anos, às vezes, não faz nada. E a diabetes não é uma doença dolorosa, nada disso. Então, ele continua a vida dele e depois é que começa a tomar consciência e às vezes é um pouco tarde. Né? Bom, o doutor mencionou aqui uma doença que, infelizmente, é muito comum nessa época do ano que a gente está agora, no verão, principalmente,
que é a conjuntivite viral, né? Com calorão aí acaba tendo aqueles surtos, muitas vezes aí uma turma inteira de amigos ou departamento do trabalho, tá todo mundo um passando para o outro. Por que isso acontece tão rápido? Isso é sazonal, né? Depende realmente no verão, na nossa clínica, essas 2 últimas semanas, eu vi já bastante conjuntivite. Pode ser viral ou bacteriana, depende um pouquinho, ou as duas, né? E o clima, a mudança de clima, o aumento do contato no metrô, no ônibus, já, porque a conjuntivite você pega por contato direto, não é pelo ar. Então essa tem como evitar? Sim, se entrar em contato direto, muita gente precisa de olhar, não. É aquele cuidado sempre de não colocar a mão suja no olho, né? Toalha, travesseiro, cumprimentar com as mãos, o beijo, essa é a forma de evitar. Então lavar sempre as mãos, principalmente nessa época aí de calorão, chegar, sair de casa, lava as mãos antes de pegar qualquer tipo de objeto. São algumas dicas corretas? Sim, absolutamente. Beleza. Alô, você já teve conjuntivite alguma vez? Já tive, sim. E aí, como é que foi? Não foi um nível tão grave, né? Passou logo aí, uns 5, 6 dias passou. Mas eu conheço pessoas que já tiveram aí 30 dias de conjuntivite, uma conjuntivite de ter que fazer até raspagem, né? E situações mais graves mesmo de conjuntivite. Essas conjuntivites mais prolongadas geralmente são virais, porque não existe um medicamento muito específico contra o vírus, né? Contra a bactéria você tem os antibióticos, uma gama ampla de antibióticos. Contra vírus tem até antivirais, mas não são tão efetivos. E às vezes quando a imunidade do paciente, enfim, está um pouco baixa, esses conjuntivites virais chegam a durar 30 dias. Você tem que tirar todo dia as membranas, limpar, fazer uma higiene. É bastante traumatizante. Normalmente começa num olho e passa para o outro. Geralmente é assim. E aí quando vê, tá com aqueles 2 olhos vermelhos. O tratamento sempre eu faço, vai pingar o colírio nos 2 olhos, por favor, porque senão vai ficar de um lado. Vai tratar um e vai acabar contaminando o outro. A gente podia seguir com o resto da tarde dando dicas sobre saúde dos olhos, mas nosso tempo voou aqui, estamos quase encerrando o programa. Primeiramente, Alan, você, como pessoa que usa óculos quase a vida toda e também tem esse outro tipo de tratamento, que dica pode dar para quem está em casa e quer manter uma boa saúde dos olhos? A dica principal, né, até que se encaixa aí no meu ramo, né, na minha atividade, é prevenção. Então, fazer exames, aí, principalmente quem tem histórico familiar, fazer exames aí desde cedo. E, como a gente citou aqui, para as crianças também. É interessante fazer um acompanhamento desde cedo para evitar o desenvolvimento aí dessas doenças. Não deixar ficar mais velha, criança ou adulto aí para ter um problema que não possa ser tratado ou até corrigido, né, doutor? Exatamente, está perfeita essa colocação. Está no caminho certo, Alan. Não, ele foi certíssimo. E para a ceratocone já tem outras alternativas agora, até cirúrgicas, que a gente está fazendo para corrigir quando está evoluindo, né? Isso tem que ver. Tá? A gente falou também em relação aqui aos tratamentos, falamos um pouco de cirurgia, mas também é uma opção, né, doutor? Quando o tratamento, enfim, não está evoluindo tão bem, o médico pode decidir que uma cirurgia pode ser a melhor forma. Tem várias técnicas cirúrgicas atualmente para corrigir o ceratocone, então a ciência está evoluindo, a tecnologia também, né? Aí podemos falar um pouco também das doenças da terceira idade, digamos, da catarata principalmente. Basicamente duas, a catarata e as degenerações da mácula da retina, né? A degeneração macular relacionada com a idade, que se chama, né? E as duas têm tratamentos atualmente. A degeneração macular, principalmente da forma exudativa chamada, já tem uma série de medicamentos que a gente está usando para isso. E a catarata, a tecnologia ajudou muito na cirurgia de catarata. A gente agora opera catarata com uns aparelhos de última geração, com um resultado visual excelente, e as lentes intraoculares que a gente usa atualmente também são de última geração para corrigir todos os problemas de astigmatismo, hipermetropia, miopia, tudo isso junto com a catarata. Muito bem, então você em casa aí fique ligado, você com a sua saúde dos olhos e também da sua família, para você continuar aí assistindo o nosso Conexão Futura, seja na tela em que você nos acompanha e também vendo aí essas belas imagens, mundo afora, vivendo plenamente. Você pode ter um tratamento bom e que vai ajudar você a enxergar melhor hoje e para o resto da vida.
Tá certo? Bom, obrigado aos dois pela presença, um prazer conversar com vocês. Muito obrigado. Obrigado a você. Valeu. Você de casa, obrigado pela companhia de sempre. Conexão Futura no ar, aqui na tela do Futura de segunda a sexta na TV ou qualquer hora do dia e da noite lá no nosso site futura.org.br/Conexão Futura. Um abraço e até a próxima.